Pai seja convosco, irmãos. Pastor Samuel falando aqui em Salvador, capital aqui do estado da Bahia, lindo estado da Bahia. E hoje nós estamos aqui no lar da irmã Yara. A irmã Yara é nossa irmã na fé. Hoje, inclusive, daqui a pouquinho, estaremos aí fazendo o batismo. E ela nos recebeu aqui hoje muito bem. Estamos eu aqui, a minha esposa, Ana Lúcia. Chegamos ontem e hoje nós vamos fazer um programa diferente, né? O nosso Rumo ao Trono de número 23 é o nosso programa aí de incentivo à intimidade com Deus. E nós estamos sempre falando, né, para que as pessoas tenham melhorado aí, ampliar o seu hábito de oração, hábito de jejum, hábito de leitura da palavra, de estudo da palavra de Deus, de meditação naquilo que Deus tem para nós. E hoje nós seguimos, né, nesse propósito e com a participação especial da irmã Yara conosco. A irmã Yara, ela conheceu a mensagem do Evangelho e para nós tem sido assim bem significativo essa nossa conversa, porque ela conheceu a igreja praticamente 100% de todo o contato dela com a igreja foi via internet. Sem a presença de um obreiro, sem a presença de um outro irmão aqui na cidade de Salvador, ela conheceu a mensagem, né, e chegou até essa decisão do batismo totalmente à distância, né? Então, isso para nós foi muito curioso, a gente ficou muito feliz porque temos sentido esse chamado da igreja para atuar, né, de forma à distância, porque a pandemia acabou trazendo mais ferramentas para a gente poder se comunicar à distância. A pandemia, que é uma tristeza, né, muitas vidas foram perdidas aí para essa doença, esse vírus, mas, por outro lado, ele adiantou muito, né, esse contato online, essa possibilidade da gente conversar com as pessoas à distância. Muitas ferramentas surgiram, muitos programas surgiram para a gente poder se falar, muita coisa de graça, que não tem custo nenhum. Então, nós começamos a transmitir o culto pela internet, nós começamos a conversar com as pessoas pelo WhatsApp, por outras ferramentas, e isso permitiu encontrar mais pessoas e falar com mais pessoas. E hoje nós estamos vendo assim esse fruto, né, do trabalho feito à distância, como é o que acontece com a irmã Yara hoje, né? Então, assim, para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje e eu agradeço muito a hospitalidade da irmã em nos receber aqui desde ontem, eu e a Ana Lúcia aqui na sua casa. E irmã Yara, eu gostaria de ver assim com a senhora nos contar como que foi que a senhora conheceu a Igreja de Deus, como que isso aconteceu? Então, pastor, eu conheci a Igreja de Deus do Sétimo Dia pela internet, através de uma irmã de Cândido Mota, cidade de São Paulo, chamada Maria de Fátima. Sim. Eu era da Igreja Adventista e ela também, e a gente fazia parte de um grupo de oração. E sempre a gente orava umas pelas outras e conversava um pouquinho. De repente, essa irmã desapareceu da internet. E eu fiquei assim preocupada com ela, para poder saber notícia, mas não conseguia. E fiquei muito tempo assim sem entrar em contato com ela. Um dia eu perguntei à irmã dirigente do ciclo de oração sobre essa irmã. Ela disse: olha, essa irmã não está mais na igreja adventista. Essa irmã está agora numa igreja aí, que eu não sei que igreja é, eu não quero nem falar, não entendi nada. Ela disse que deixou a igreja adventista, que é a igreja certa, que é a igreja de Deus, é a única igreja que salva, e foi para outra igreja. Já esteve aqui na minha casa, já veio me tentar convencer para ir para essa igreja que ela está, mas eu não quis. E os filhos dela mesmo me ligaram dizendo que eu não desse crédito às palavras dela, porque ela mudava muito de igreja. Aí eu fiquei calado, falei: mas irmã, você pode me dar o contato dela? Ela negou, depois ela acabou me dando o contato. Aí eu entrei em contato com a Maria de Fátima. Aí ela foi, perguntei a ela o que foi que aconteceu, ela me explicou em rápidas palavras que ela tinha conhecido a igreja adventista, a igreja do sétimo dia, de Deus do sétimo dia, e o esposo dela era um estudioso muito grande da Bíblia, de muitos anos, e eles convenceram, né, que existiam alguns princípios que não eram bíblicos, eles entenderam isso. E aí ela começou a me explicar: mas como, irmã? Aí ela começou a me explicar devagarinho umas coisas, um versículo, outro que eu perguntava, ela foi abrindo a minha mente, o Espírito Santo, e Deus usava muito ela no momento que ela falava comigo. Sim. E eu comecei, reatamos a amizade, digamos assim,
E ela começou a me ajudar em oração. Eu estava passando um problema seríssimo com o meu filho, né? Um problema de muitos anos, quase que quando ele tinha 13 anos começou esse problema. Ele ficava muitas vezes lunático, tinha muitos problemas de problemas, digamos assim, entre aspas, mentais, né? Sim. Fez várias faculdades, deixou, casou, separou e não conseguia se equilibrar em nada. E me dava muito trabalho, muita preocupação, né? Como mãe, ficava muito angustiada, muitas vezes, com tudo que ele passava. Eram situações muito difíceis que eu não queria passar aquela situação para as pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Sim. O pai faleceu, depois que o pai faleceu, ele piorou, né? Aquela condição dele. E sempre eu recorria primeiro a Deus, segundo lugar na Maria de Fátima. E sempre ela pronta para orar e com muita atenção, com muito carinho. Orava com maior boa vontade e eu sentia na oração dela uma coisa diferente de todas as pessoas que já oraram por mim um dia, né? Era uma oração que a gente sentia que realmente ela estava falando com Deus. Era uma coisa assim do coração, né? E as situações foram melhorando, e eu fui melhorando também. Aí apareceu, ela disse, eu vou passar a senhora para contactar com meu esposo, que ele conhece mais a Bíblia do que eu, e ele estuda muito, pesquisa muito, ele tem várias Bíblias aqui em casa, e a senhora vai conversar com ele. Eu falei, se a senhora permitir, a gente vai conversar. Sim. Aí ela me adicionou ao esposo dela e ele começou a me ministrar, né, através da internet. O que eu perguntava, o que eu tinha dúvida, ele sempre esclarecia. Quando eu não entendia, depois eu voltava a perguntar de novo, ele também com a mesma paciência, com a mesma atenção, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, todos dos dois, né? Sim. Eles sempre estavam respondendo tudo que eu perguntava e prontamente, assim, não demorava. E nas orações, principalmente. Às vezes eu ligava para a irmã até assim, meia-noite, pedindo oração, né? Quando o Rafael tinha necessidade, eu pedia oração por ele. E ela, com a maior boa vontade, levantava, orava, o irmão, o esposo dela também. E aí ela me apresentou a igreja também através da internet. E eu comecei a ouvir, né, as ministrações do Senhor. E eu sentia também, não só na oração da irmã Maria de Fátima, e no estudo bíblico que eu fiz com o esposo dela, mas na sua pregação. Sentia também, assim, Deus falava muito comigo, muito mais do que em qualquer situação da minha vida. Eu sentia Deus ministrando tudo o que eu precisava aprender, tudo que eu precisava saber, todas as interrogações que eu tinha. E o momento que eu estava vivendo, cada pregação que Deus usava o Senhor, era um recado de Deus para mim, entendeu? Aí eu comecei a ver que realmente era uma igreja que Deus estava nesse lugar. Amém. Porque a forma com que tudo que eu assisti pela televisão, tudo que eu estudei com o livro que o Senhor mandou para mim da teologia sistemática, os folhetos que o irmão mandou, até os hinos, assim, eu me sentia melhor, porque nas outras igrejas a gente ouve muito pessoas cantando e a gente endeusa aquelas pessoas, né? Mas são hinos que são muito bons, assim, para a gente ouvir, mas espiritualmente não falam muito ao nosso coração. Sim. E os hinos da Igreja de Deus, eles são verdadeiras orações, né? Que a gente, quando começa a assistir, a gente ouve. Enfim, tudo isso me levou, eu fui muito criticada por muitos irmãos, que era uma loucura isso, eu estar pela internet assistindo uma pregação e estar dando crédito e que essa não era o caminho que a gente tinha que congregar, porque a Bíblia diz que, principalmente quando estava aproximando o final dos tempos, que a gente tem que congregar. Eu sentia muita falta, mas eu creio que Deus até me preparou para eu estar nesse estágio atual, né, de congregar pela internet. Por quê? Porque houve a pandemia. Com a pandemia eu não saía, então eu estava congregando pela internet. Eu creio que foi um estágio, né, Deus fez antes comigo. E aí eu voltei ainda a congregar uns dias na igreja adventista, mas um dia assim, Deus, é como se Ele falasse no meu coração, esse é o último dia aqui, vai embora daqui que seu lugar não é aqui, é assim mesmo. E eu nunca mais voltei na igreja adventista, e hoje estou feliz,
porque hoje é o dia do meu batismo, né? Muito feliz mesmo, muito alegre, e eu quero agradecer a Deus porque Ele é muito bom. Ele faz realmente muito mais abundantemente além daquilo que a gente quer ou pensa. Meu filho, graças a Deus, está curado, Amém. já está, né? Já foi para a Europa para trabalhar. Eu estou muito bem, muito alegre, muito feliz. Hoje é o meu batismo e principalmente com a presença do irmão aqui, do pastor Samuel, e da sua esposa, Ana Lúcia. São verdadeiramente servos de Deus, humildes, né? Pessoas assim, muito agradáveis, muito amorosas. É tudo que o ser humano precisa, né? De amor, de atenção e de carinho. Mas eu não esperava que Deus fosse me dar esse presente de trazê-los aqui. Eu achava uma coisa inimaginável, eu começava a pensar, mas achava que não podia ser, achava impossível. Mas para Deus nada é impossível, e quando a gente pede, Ele responde, né, as nossas orações. Mesmo eu, pecadora, Ele ouviu a minha oração. Eu tinha vontade de ir em São José do Rio Preto. Rafael falou de ir comigo, mas depois desistiu. E eu não quis enfrentar, né, a viagem sozinha, porque eu tinha que talvez dormir em hotel para depois chegar lá. Distância enorme. Enfim, a distância é muito grande. E Deus trouxe, né, o pastor aqui na minha casa e vai me batizar hoje às 15 horas aqui mesmo. E eu estou muito feliz, muito grata a Deus e ao pastor também, Amém. né, e a irmã Ana Lúcia e todos da Igreja de Deus do sétimo dia. A irmã Maria de Fátima, um carinho muito grande pela irmã eu tenho. Eu gostaria de ter estado com ela agora, mas não deu, foi impossível. Mas eu sei que um dia a gente vai conhecer pessoalmente, ou eu vou lá ou ela vem aqui. Sei que Deus pode fazer muito mais do que eu quero ou penso. Amém. É isso, meu pastor. Muito bom, irmão. Só mais um detalhezinho assim que eu vou pedir para a senhora, Pois para a não. gente comentar, que é o seguinte: a senhora conheceu pela internet a irmã Maria de Fátima lá de São Paulo, né? A distância é enorme daqui para lá, mas a irmã conheceu. Aí soube da igreja, acompanhou as transmissões, os cultos pela internet, a irmã acompanhou, congregando de casa, né? Na verdade, a irmã congrega normalmente só que na sua casa, né? Assistindo como se fosse na pandemia, né? Como se nós estivéssemos na pandemia. Continuou, né? Continuou. E por outro lado, quando a senhora realmente decidiu conhecer melhor a igreja, nós tivemos também um curso de batismo, né? Foi. E aí a senhora participou online também. Curso de batismo online. Online também. Então nós tivemos assim, ela estava numa turma que fez o curso de batismo, assim, era todo sábado nós tínhamos aula e também pela internet. Então ela conheceu todas as doutrinas da igreja, a gente foi comentando uma por uma, os pontos de fé, as questões das disciplinas espirituais, a questão de orar, de buscar a Deus de coração, do batismo, de todas as questões que foram mencionadas como pontos de fé, como alicerce da fé da Igreja de Deus, a irmã Yara conheceu também pela internet. Tudo. Né? Então, Tudo pela internet. nós tínhamos as aulas, tirava as dúvidas, tudo o que precisava foi sendo feito também à distância. Então, assim, o contato mesmo com uma pessoa, o contato com alguma pessoa da igreja, da irmã Yara, está sendo hoje. Está sendo pela primeira vez. No dia do batismo é que ela conheceu alguém que é da igreja. Né? Então, assim, é isso que está tornando essa experiência da irmã Yara assim, muito interessante, porque nós temos sentido esse chamado de Deus para fazer um ministério à distância. Hoje tem conosco ali na Igreja de São José do Rio Preto pessoas de 4 estados congregando conosco. Né? As pessoas estão do Paraná, de Santa Catarina, do Pará e da Bahia. Né? Estão congregando conosco, do Rio de Janeiro e do próprio São Paulo. Né? Rio Grande do Sul? Tem. Não, mas são de Santa Catarina. As duas irmãs são da irmã Silvia, mas são de Santa Catarina. Mas assim, são 5 estados, então, se somar São Paulo são 6, mas são estados que estão, essas pessoas são realmente membros da igreja. Eles ou já eram membros da igreja ou estão se tornando membros da igreja agora, como irmã, mesmo à distância. Né? E isso é difícil de fazer, né? Porque é complicado a gente prestar essa assistência mesmo a pessoa está na distância, é difícil dar, por exemplo, um curso de batismo à distância, como nós já vemos fazendo lá,
Mas nós estamos sentindo de Deus esse chamado para fazer esse trabalho, até porque tem muita gente como a irmã Yara aqui que está numa cidade onde não tem a igreja. Verdade. Então hoje aqui, se ela, mesmo que ela tivesse disposta, falasse, não, eu vou sair aqui, quero ir no culto sábado de manhã, ela não teria para onde ir, né? Nós não temos essa congregação aqui que permita que ela possa congregar, mas nós temos uma congregação online. Então ela pode assistir o culto, ela pode dar o testemunho, ela pode fazer um pedido de oração, ela pode participar efetivamente do trabalho, como normalmente qualquer pessoa participa, como alguém de Rio Preto participa indo lá no templo, só que ela está à distância. Agora, nós também em Rio Preto temos irmãos que, por conta da idade, por conta de uma enfermidade, por conta de alguma limitação, ou está acamado, ou está, né, enfermo, de alguma forma ela está assistindo de casa. Então ela mora do lado da igreja, mas ela não pode ir na igreja, ela assiste também pela internet. Então, que diferença faz ela estar em Rio Preto e assistir pela internet e ela estar em Salvador, né, e assistir pela internet? Não faz diferença. Porque a alimentação, quer dizer, o alimento espiritual, a gente recebe, né? Da mesma forma e a gente sente como se estivesse presente lá no local. Né? É uma bênção. Né? É uma novidade, é uma coisa assim impensável. A gente não conseguia imaginar uma coisa dessa antes da pandemia, antes de ver essas questões. E hoje, irmãos, é uma realidade. É uma realidade. Hoje, para nós, assim, é um dia muito importante. A gente está entendendo assim como um marco, né? Um antes e um depois, aqui nessa oportunidade aqui em Salvador, porque para nós, assim, abre um leque, né, de oportunidade para a gente alcançar as pessoas que estão em alguma cidade onde não tem a igreja, mas que poderão acompanhar todo o trabalho da igreja, normalmente, ser membro da igreja, mesmo que ela more distante. Né? E com isso, receber a mensagem e poder congregar e ter a sua fé alimentada, mesmo que ela não more num lugar onde tem a igreja de Deus. Então isso para nós é que é o curioso, assim, é o que é importante hoje nessa conversa com a irmã Yara, porque ela acho que é a pioneira aí desse novo sistema, né? Que ela está sendo assim alguém, porque nós já tivemos outras pessoas que, até quem fez o curso de batismo com a senhora, que recebeu o batismo, lá que foi o Mateus, lá pertinho, a Júlia, né? Os filhos do irmão Ari, uma jovem ali de Mira Estrela, né, no interior de São Paulo, mas eles estão próximos, eles vêm da igreja, né, os pais são da igreja, então a gente tem um contato, vamos dizer assim, mas com a senhora é a primeira vez que nós temos alguém que não teve esse contato pessoal, nenhum, né, foi totalmente online, até que chegou o dia do batismo, da decisão para que a senhora pudesse ser batizada. Então, para nós isso é uma alegria muito grande. A gente sabe que a Bíblia fala, né, que o Evangelho da salvação chegaria em todas as partes do mundo, em todos os lugares, e a gente vê a internet trabalhando a favor da obra. Né? Tem muita coisa na internet que não é boa, né? Tem muita notícia ruim, tem gente fabricando bomba, pegando a receita na internet, aí, né, assaltando o banco, né, vendo aquilo que não deve. Mas a internet está aí como ferramenta e tem servido ao Evangelho, tem sido útil para a causa da pregação da mensagem de salvação. E para nós hoje é uma satisfação muito grande, né? Poder ver assim, o que aconteceu com a irmã Yara e abrir caminho, quem sabe, né? A irmã está sendo pioneira, mas abrindo caminho para outras pessoas que eventualmente, né, você que está assistindo a mensagem, você que conheceu o programa Rumo ao Trono, você que está participando das transmissões, está conhecendo a mensagem da Igreja de Deus, você saiba que é possível, né? Você congregar, você manter a sua fé, ser alimentado espiritualmente, mesmo que à distância, assim como tem acontecido aqui no caso da irmã Yara. Né? E quem sabe chegar o dia também de ser batizado e a gente se conhecer aí, né, por conta do batismo, e quem sabe você nos visitar em São José do Rio Preto ou em outra igreja de Deus em qualquer lugar do país, ou que nós também possamos visitar a sua casa, como estamos aqui hoje no lar da irmã Yara. Então, é isso, irmã. A senhora gostaria de dizer mais alguma coisa que os irmãos estão nos assistindo? Eu queria dizer assim, que eu creio que foi da vontade de Deus, né? A vontade de Deus é soberana sobre a nossa, que o Senhor viesse na minha casa para esse dia, para esse momento,
e não que eu fosse, por enquanto, Sim. a São José do Rio Preto. Eu creio que Deus tem um propósito em mostrar às pessoas que a gente, né, pode congregar desta forma. Sim. Até quando Ele criar outras igrejas em outros estados, né, levantar pastores. Eu creio que foi a vontade de Deus que o Senhor mesmo viesse, Sim. né, e não que eu fosse a São José do Rio Preto. Porque eu tentei várias vezes ir, de várias formas, mas não dava certo. Por último, fecharam uma estrada, né, que eu ia através de Londrina para passar para ver minha neta, para depois chegar a Cândido Mota. Depois fecharam uma estrada, o João me falou, fecharam uma estrada e que ele, para poder ele me buscar, teria que fazer uma volta muito grande. Não sei se era impossível ou quase impossível. Então, tudo isso Deus permitiu para que o Senhor viesse aqui, para mostrar para o mundo, né, que é possível fazer desta forma. Eu entendi assim, porque eu também tinha, ao mesmo tempo que eu tinha vontade que o Senhor viesse aqui, mas eu também tinha vontade de ir lá. De né? conhecer. Eu costumo de congregar no templo com os irmãos ali, né? Sim. E também é um prazer grande de conhecer todos vocês, de estar em contato. Mas eu creio que grandes coisas virão por aí, né? Amém. Creio que Deus vai levantar o pastor aqui para Salvador. Amém. Amém. Nós também acreditamos nisso e ficamos muito contentes, né? Então, inclusive, enviamos material para a senhora, né? No folheto, as coisas, vamos continuar enviando para outras pessoas aqui que conhecerem a mensagem. Quem sabe, né? É uma graça de Deus. Teremos aqui uma congregação, um grupo, né? Que inicia o trabalho aqui também em Salvador para levar a mensagem aqui. Oramos a Deus para que isso realmente aconteça, né? Esperamos que seja assim. Muito bom. Então nós vamos ficar por aqui. Hoje o programa Rumo ao Trono especial, né? Nós estamos aqui transmitindo, gravando esse programa aqui a partir de Salvador, no lar da nossa irmã Yara. E conhecemos, né? Essa irmã que conheceu a igreja, né? Teve essa oportunidade de vir para a igreja totalmente aí de forma online. E tem sido bênção para a vida dela e pode ser também a pioneira aí de um trabalho que nós temos recebido o chamado de Deus para fazer, de dar assistência e de levar o Evangelho aí de forma online, através do aplicativo, do site, de cursos, de contatos que não sejam presenciais. Então é isso, nós vamos ficar por aqui. Eu quero te convidar então para nós fazermos uma oração, mais uma vez, para nós concluirmos o nosso programa. Então vamos fechar nossos olhos aí e falar com Deus. Santo Deus e nosso Pai, mais uma vez te buscamos, agradecidos pelas tuas bênçãos e por essa oportunidade que temos aqui hoje no Lar Caminhar. E pedir, meu Deus, teu favor sobre todos aqueles, ó Pai, que têm acompanhado esse trabalho à distância. Sobre todos aqueles, ó Pai, que têm assistido o programa Rumo ao Trono. Sobre todos, ó Pai, que têm acompanhado as transmissões do culto, o culto de oração, o culto de louvor, no sábado, na quarta-feira. Pessoas, ó Pai, que têm recebido a mensagem da salvação, ó Pai. Pessoas que têm buscado, ó Pai, as verdades das Escrituras, os nossos alunos do curso de Teologia Sistemática, as pessoas, meu Deus, que têm conhecido um folheto, uma mensagem, um cântico, meu Deus, que de alguma forma tiveram contato, ó Pai, com a igreja. Nós queremos hoje, ó Pai, pedir que o Senhor possa fazer uma obra na vida dessas pessoas, uma obra de salvação. O Senhor possa permitir que elas busquem, ó Pai, o conhecimento da verdade, de coração, meu Deus, estudem a Tua Palavra, se voltem para Ti, abandonem, ó Pai, os seus pecados, as suas condutas, ó Pai, que são contrárias à Tua vontade, e que possam, meu Deus, se render aos Teus pés, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor coloque o desejo, ó Pai, de salvação no coração de todas essas pessoas, o desejo, meu Deus, de crer e de ser batizado, como diz a Tua Palavra, aquele que crer e for batizado será salvo, e que o Senhor coloque, meu Deus, esse desejo no coração de todos que estão acompanhando as nossas transmissões, para que eles Te busquem, ó Pai, de coração, sintam esse desejo de realmente acreditar na Tua Palavra e de receber, ó Pai, o batismo e estarem, meu Deus, contados, ter o seu nome escrito no livro da vida, Pai, e estarem contados na fileira dos salvos. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção, Teu favor, meu Deus, sobre todos que têm acompanhado esse trabalho de pregação
e que a tua salvação alcance as suas vidas, os seus lares, as suas famílias. Nós te pedimos hoje, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bom. Então nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, irmã Yara, muito obrigado pela hospitalidade conosco aqui. E nós vamos encerrar o nosso programa pedindo aqui a bênção, né, invocando a bênção de Deus sobre todos que nos acompanham. E a bênção do Senhor diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Está encerrado o nosso programa em nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco. Até a semana que vem. Amém.